Para acompanhar o conteúdo, aperte no botão de inscrever-se. Deixe sua curtida e ative o sininho. Você quer trabalhar com o YouTube e aumentar sua renda? Me chamo Paula Gregório do canal Cortes do Smocast e nos primeiros meses pude crescer e ganhar visualizações necessárias para lucrar. Dentro desse curso você vai ganhar um conhecimento aprofundado sobre como gerir e ranquear seu canal. E mais, você não ganha somente com a monetização do YouTube, aprenda a trazer outras formas de monetização para seu canal. Clique no link da descrição. Professor, vamos lá. China, essa terrinha, né? Pequenininha. E Taiwan é essa ilhazinha aqui. São 160 tá aqui. quilômetros aqui que separam. Então, Japão, Coreia do Norte, né, com aquele quinzinho, né? O homem-foguete. Traz um pouquinho mais pra né, o homem-foguete que gosta de ficar lançando, né? Foguete, bomba atômica, Coreia do Sul. O Vietnã, que os americanos sabem muito bem. Filipinas, qual que é a do... Filipinas é aliado dos Estados Unidos. Tá. Então aqui, China já tá barrada aqui. Pra cá... Tá barrada. Então pra cá tá barrado. Índia hoje é aliada dos Estados Unidos. Quando essa pergunta e isso que você colocou é ótimo. Por quê? Do ponto de vista chinês, o que os americanos fizeram? Cercaram. Claro. E Taiwan tem um ponto importantíssimo. Isso lembra alguma coisa da atualidade, né? Total. Né? O que aconteceu aqui? Como é que os russos se sentem aqui? A cabeça russa. Ver a OTAN vindo pra cá. Bombas atômicas americanas aqui. A OTAN avançando, apesar da OTAN ser uma aliança de defesa e não de ataque, né? Mas sempre tem o mas. A linha entre o que é defesa e o que é ataque e assim, e é muito relativo, né, Gunther? A gente falar que mas essa ilhazota aqui pertence à China. Mas por que a ilha pertence e essa península não pertence? Por que essa península não pertence e esse pedacinho da Rússia não pertence? E por que isso aqui não pertence? Então a gente pega o Nepal, pertence. Então é tudo uma coisa só. Mas são linhas, né? A China foi maior do que foi menor? Como que foi ela na história? Ela perdeu o território? Ela já foi maior e já foi menor. Por exemplo, né, aqui no oeste chinês, que é Xinjiang, que é essa província mais a oeste, é a segunda maior província da China, só é menor do que a do Tibete. Em 1949 não estavam subordinados a Pequim. Funcionavam como independentes, né? Principalmente Tibete, que é o mais reconhecido, que tem na Dalai, que tem todo... Depois de 49, quando o Partido Comunista chegou ao poder, eles tomaram, falando que historicamente pertenceram ao Império Chinês. E tomaram. Xinjiang tem uma maioria de muçulmanos, os uigures. E o que o Ocidente estão agora pegando cada vez mais no pé dos chineses? Os chineses estão levando para escolas de reeducação política. Nenhum ocidental conseguiu entrar numa escola dessa para ver o que se ensina lá. Mas dá para ter uma ideiazinha do que é. Ou seja... Um campo de concentração. É fundamentalmente um campo de concentração em que eles estão tentando diminuir a cultura uigure e implementar a visão da maioria Han, que é um dos grupos chineses, a etnia Han, para controlar. Mesmo os muçulmanos também, eles não são liberados para... Não, eles são super perseguidos. Super perseguidos. Semana retrasada ele estava falando isso, né? Super perseguidos. Assim como o Tibete. É o mais conhecido no mundo, por causa do Dalai Lama, foi ocupado no início, se eu não me engano, em 1951, e que o governo de Pequim diz o quê? É China, historicamente foi China. Tá, praticamente ao longo da história, tudo isso foi China. E esse é o problema da gente não ter... A gente não saber muita coisa sobre a China, né? Porque como não é uma democracia, é abafado. E é do outro lado do mundo. E a língua é diferente. Totalmente. Você vê como acontece com... A gente não sabe como que tá a pandemia direito lá, a gente não sabe qual é o controle. Aí vamos lá, o que aconteceu em 95, 96 que eu disse? Teve essa crise no Estreito, a terceira crise, e aí, quando os porta-aviões estavam para passar esse estreito, a China cancelou o exercício. Por quê? Os militares chineses não conseguiam localizar os navios americanos. E olha que não localizar, vocês têm uma ideia,
Cada porta-aviões desses tem um pouquinho mais de 300 metros de comprimento. É uma coisa gigantesca. Ali que eles perceberam, estamos defasados. Desde 96... Porque na teoria eles têm o maior exército do mundo. Em número. Em número. Mas isso não Para a quer dizer... guerra moderna, na guerra não moderna significa nada. Foi aí que eles começaram a se modernizar. Em 97, isso tem um artigo do Washington Post da época, eu coloco sempre em aula para o pessoal ver que eu não estou mentindo. Um funcionário do Departamento de Estado americano, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, estava numa tentativa de reaproximar os dois governos, e aí ele, depois relatando, quando ele voltou para os Estados Unidos, que ele estava conversando com alguns militares chineses, e aí ele disse, nós não vamos aceitar, né, uma ação militar unilateral, vamos reagir. Aí os militares chineses viraram e falaram, não, vocês não vão, não sei o quê. Aí o mais graduado virou e falou, sabe que vocês não vão? Por quê? Lá nos anos 50, vocês nos ameaçaram bombardear com arma nuclear porque a gente não tinha. Então vocês podiam fazer isso. Hoje vocês não podem mais fazer isso. Parece que o jogo virou, não é? E eu tenho certeza que vocês se importam muito mais com Los Angeles do que Taipei. Foi a maior ameaça. Foi nesse nível? Foi nesse nível. O cara voltou. Aí a Rússia falou, ixi, eu não deixava. Los Angeles está aqui, né? Los Angeles. É mesmo, tá muito perto, né? É meio planeta só. Pega o Google Earth. Globo, né? Pega o Google Earth, põe no Polo Norte. O Oceano Pacífico cobre meio planeta. Mas aí começou o seguinte. Mas é que eles passam meio que por Nordeste. Passa pelo Alasca e vai. Corta um terço do caminho. E você com um ICBM, você faz isso. Só que aí começou nos Estados Unidos. Aqui no Havaí bombardear e é perto. Aí começou nos Estados Unidos a discussão. Os mísseis chineses só chegam em Los Angeles, não sei o quê. Tal. Aí em 1999, que eu lembro que nessa época eu estava lá em Washington, numa entrevista de um representante do governo das forças militares chinesas, não, os nossos mísseis chegam a Washington. É que para nós ocidentais o simbolismo não fez, né, lógica, mas foi um simbolismo para os chineses. Qual é a maior cidade americana mais próxima da região? Los Angeles. Foi para ser simbolismo. É para mostrar que para os chineses, para os orientais, maior em população, acho que é maior. Eu acho que só perde para a megalópole de Nova York. Para megalópole. Mas como cidade, eu acho que só cidade, ela é a maior. Então, para o ocidental, isso não tem, o simbolismo não é muito forte. Agora, para o chinês, isso tem uma importância. E a gente não aprende isso, né? Principalmente a arrogância americana de se considerarem a única superpotência. Então, essa crise é algo que vai acontecer.